Sejam muito bem-vindos ao canal Ler HQ 07. No vídeo de hoje, trago para vocês a continuação de Immortal Hulk. Se ainda não é inscrito, o convido a se inscrever aqui no canal, curtir e, ao término do vídeo, compartilhar com mais amigos que gostem também do mesmo tema. Precisamos muito da ajuda de vocês, pois estamos em uma reta final das metas do YouTube. Nos ajude a trazer mais vídeos para vocês. Vocês podem ajudar assistindo às playlists completas que estão no comentário fixado aqui abaixo. E sem mais demoras, vamos para o vídeo de hoje. A HQ começa em Roxxon Plaza, Nova York. Então vemos alguém falar: "Estamos prontos para ir, senhor. Dê a ordem e podemos enviar nossos ativos dentro de 1 hora. É quando vemos o Minotauro e ele fala: "Muito bom, Travers, mas obviamente vamos querer esperar até o anoitecer." E o homem fala: "Na verdade, senhor, descobrimos algumas informações interessantes sobre isso. Minhas desculpas, isso é um vídeo da Buymotion." E o Minotauro fala: "Só vá direto ao ponto, Randolph." Então o homem mostra uma gravação do Hulk e ele fala: "Sim, senhor, esta é uma gravação ao vivo dos protestos em Wyoming no último domingo. O Hulk colocou um dos nossos seguranças no hospital, se você se lembra. Atualmente ele respira através de..." E o Minotauro novamente fala: "Randolph, eu te pedi." E segura a cabeça do homem e fala: "Vá direto ao ponto." Então o homem começa a falar: "Olha o sol lá no fundo," enquanto começa a sangrar pelo ouvido. Então o Minotauro nota, na gravação do Hulk, ao sol atrás dele. Então ele fala: "Ainda era de dia," e solta o homem, falando: "O sol ainda estava se pondo, ainda estava nublado, chovendo." Então o homem sangra muito, e o Minotauro fala: "Ele foi avistado em plena luz do dia." E outro homem na sala fala: "Não até agora, senhor." E o Minotauro responde: "Então há limites. A questão é, como podemos fazer uso deles? Como podem funcionar para a gente? O que isso significa para o plano?" Agora, Base das Sombras, área G. Quando vemos Beth comendo junto com Simpson, e ela fala: "Eu não sei, Leonard. O que o Hulk estar lá fora, à luz do dia, implica? Eu sei que você está doido para contar para alguém." Então Simpson fala: "De verdade, acho que já vimos algo assim antes. Bruce pode ter cedido o controle operacional, por assim dizer, para esse alter ego Diabo Hulk. Mas ele teve um grau de autoridade. Se você se lembra quando Joey Fixit, o Hulk cinza." E Beth fala: "Eu conheço o Joey, Leonard." Então Leonard fala: "Quando o Joey só podia sair à noite, foi porque Bruce estava impondo esse limite para ele. Ele tinha vergonha do que Joey era, do que ele representava, aquela intensa vontade de sobreviver combinada aos excessos hedonistas de Joey. Isso apavorou ele. Foi só quando Bruce aceitou aquela parte de si mesmo como parte de si mesmo que Joey começou a existir durante o dia." Então Beth fala: "Eu estava lá, Leonard." E ele responde: É claro." Enquanto Bruce ficava cada vez mais confortável com Joey ficava cada vez mais confortável com o sol. Joey Raio de Sol, como ele próprio se chamava. E estar lá fora no sol, isso afetou ele desde o começo. Ele não é mais hostil aos outros egos no sistema. Ele aceitou seu lugar nele, trabalhando pelo bem do todo. Está mais legal, mais gentil. Ele pensa nas outras pessoas e em seus sentimentos." Então Beth fala: Enquanto Leonard continua falando. Ele continua não gostando do Bruce, mas não há como negar que eles estão se aproximando. O que para mim levanta uma dúvida. O Diabo Hulk é muito mais frio, mais brutal do que Joey jamais foi. Ele tem muito mais ambição. Então, se for a vez dele de vir à luz, isso significa que ele está ficando mais parecido com o Bruce? Ou é o Bruce quem está ficando mais parecido? Então eles escutam alguém falando: "Leonard?" E eles veem que é o Bruce. E Bruce fala: "Pensei ter ouvido a sua voz.
queria me desculpar por perder nossa última sessão. Sei que você conversou com... Então, quando ele olha novamente, Beth está transformada. E Bruce fala, olá, Beth. E ela fala, Bruce, estamos comendo. Então Bruce, muito triste, sai e fala, eu converso contigo outra hora, Lane. Acabei de lembrar que preciso examinar o Rick. E Samson, surpreso, fala, Beth? Então ela come e fala, Leonard, você quer conversar? Agora nos é mostrado outro local, Phoenix, Arizona, e alguém fala, que foi, Murray? Só estou dando uma última olhada na nova história sobre o Banner. Daqui a 5 minutos, chego em seu inbox. É quando vemos que é Maggie falando com seu chefe. E ele fala, pode ser que você precise olhar de novo depois disso, Jack. Seus artigos, ultimamente, houve algumas conversas, boatos. E ela responde, recebo um monte de boatos, Murray. E ele continua falando. Então, se estou me dando ao trabalho de te contar, é porque deve ser ruim, certo? Não são apenas os leitores, Jack. É a diretoria. Eles não estão felizes. Agora, em Roxxon Plaza, Nova York. Então vemos um homem falando com o Minotauro. E ele fala, você ficará feliz em saber que temos a nossa janela, senhor. Os potenciais desmancha-prazeres estão lá fora do planeta, ou distraídos com alguma coisa. A equipe de deslocação está a postos. Farão os preparativos finais quando você der a ordem. Estamos usando marcos locais para triangular. É provável que o inimigo também o faça. O horário atual do alvo é 16h30, pouco mais de 1 hora para o pôr do sol. Então o Minotauro fala, então, ou ele se atrasa, ou está fraco lutando em 2 frontes. Considere a ordem dada. Novamente somos levados a Jack, e o seu chefe fala, olha, eu só vou dizer isso, Jack. Estou preocupado com o que eu sempre estou preocupado em relação a você. Seu distanciamento quando se trata do Hulk. E ela responde, Murray, eu sei que você teve que me empurrar de volta para isso. Eu estava com medo, eu admito, deles, do mundo deles, mas não tenho mais medo. Então vemos novamente o Minotauro e ele fala, como estão os ativos devidamente aterrorizantes? E o homem ao telefone fala, o Bryden está em um pouco de risco, mas vai ficar bem quando o sangue subir. Harryhausen está vindo para ir. Eles não alimentaram Lovecraft hoje. E Minotauro fala, então está faminto. Gosto disso. Novamente, somos levados a Jack e seu chefe fala, goste disso ou não, há uma fome pela mensagem do Banner. O Hulk não é apenas um avatar de sua ira, mas da nossa própria. E ela responde, preciso polir esse trecho. E seu chefe fala, nossa ira? Contudo, você está explicitamente se identificando com ele no artigo. É isso que eu quero dizer sobre distanciamento. Agora, vemos o Minotauro tomando café e ele fala, e os monstros serão transportados sem danos, é um longo caminho. Então o homem fala, vai correr tudo bem, senhor. Estresses que matariam um humano normal só deixam essas coisas irritadas. Enfim, então ele abre uma maleta e mostra algo para o Minotauro falando. A equipe achou que você gostaria de apertar o botão e o Minotauro falou, muito bom, Travis. Só queria poder viajar com eles para saborear o terror. Novamente somos levados a Jack. E seu chefe fala para ela, Jack, você sabe que muita gente está aterrorizada pelo Hulk hoje em dia, não sabe? E ela responde, é claro que sei. Eu também estou, Murray. Isso não foi embora, mas estou sempre mais assustada com as pessoas contra quem ele luta. Eu sei que isso não faz sentido. Ele é o monstro que esmagou meu bairro. O estresse provavelmente matou meu pai. Mas nos últimos meses, todas as vezes que o vi, me senti mais segura. Estive mais segura. Ele salvou minha vida. Me protegeu quando não precisava. Como eu dirijo isso? E o que ele diz ressoa. Talvez uma corporação como a Roxxon mereça tê-lo à porta. Olha o que eles fizeram nos últimos anos, com que eles se safaram, com que o mundo se safou. Então seu chefe responde, com que todo mundo se safou. Ele pediu desculpas e Maggie fala, o quê? Então seu chefe complementa, Banner, o Hulk, algum alter ego dele. Algum deles pediu desculpas pelo que fizeram com você? Com seu pai? E Maggie apenas olha de lado e fala, É quando vemos que o Minotauro aperta o botão
e um clarão se estende pela janela de Maggie. E seu chefe fala: que diabos foi? Ah, que barulho! Parece uma buzina ou uma sirene. Então Maggie, assustada, olhando pela janela, fala: espera aí, deixa eu olhar pela... Então eles veem um monstro de 3 cabeças gigantescos e Maggie termina a fala. Janela é quando todos correm assustados do que veem. Agora vemos vários monstros atacando vários pontos. O primeiro, bioativo da Roxxon, PXKO001, Harry Harrison. O segundo, bioativo da Roxxon, PXKO002, O'Brien. O terceiro, bioativo da Roxxon, PXK003, Lovecraft. E o quarto, bioativo da Roxxon, PXK004, Bradbury. Então vemos que o caos está se espalhando. Um monstro gigantesco ataca a sala de Maggie e ela sai correndo e todos gritam. Agora vemos a doutora falando com Banner. Temos um alerta. Um dos garotos, os capuzes verdes, usando os Hulks magas, não é um protesto que precisa de apoio dessa vez. São monstros gigantes em Phoenix, Arizona. Precisamos te colocar em campo, Dr. Banner. E ele assustado fala: por quê? Então Jones fala: que, doutor? Monstros gigantes? E Banner fala: porque nós, há uma dúzia de grupos especiais que poderiam lidar com isso. Os Vingadores, o Quarteto Fantástico, com certeza são capazes de... E a doutora os interrompe falando: estão fora do planeta bem agora. Eu checo essas coisas. Os campeões estão na costa leste, sem tecnologia de teletransporte. Os agentes do Atlas estão ainda mais longe. Os X-Men estão ocupados. Todos estão ocupados. Isso foi cronometrado, Dr. Banner. Então ele fica muito triste e fala: então é uma armadilha. E a doutora continua falando: e é um ataque da Roxxon para te atrair. Criaturas místicas de 10 andares. Elas podem muito bem ter assinado o contrato. Phoenix é a sede do Correio do Arizona, Dr. Banner. Então Rick fala: Jack, e vemos o Banner preocupado e falando: eu sei. Não me deram nenhuma escolha. Deram, olhando o reflexo no espelho, e ele vê seus alter egos Hulks. Então Banner fala: um ataque pensado para me fazer parecer um super-herói, indo ao resgate nós. Mas o que estão escondendo? Rick, Doutora McGowan, podem me dar um minuto para me trocar? Agora vemos Rick, a doutora, a Árpia, Hulk e Samson. E a doutora fala: tenho calibragens ativas em cada um de vocês, mas não todos vocês juntos. Terão que ir um de cada vez. E Samson fala: e quanto à localização, não precisa calibrar isso também? E a doutora responde: quando temos o básico, velocidade e rotação da Terra, tamanho e massa do objeto enviado, é mais fácil acionar os destinos de antemão. Temos cerca de 300 lugares conectados nos Estados Unidos até agora, mais 1000 pelo mundo, 2 em Phoenix, marcos locais. A ideia é colocarmos vocês perto da ação e podem saltar o resto do caminho, ou voar. Então Beth fala: Hulk, tá se segurando? E Hulk fala: ainda é dia, Beth. Não é ótimo? É como um comichão na minha cabeça. Ainda parece errado. Se tudo foi cronometrado, então sabem que isso acaba comigo. E Beth fala: tenha cuidado. E a doutora fala: plataforma está carregada. E Hulk fala: então manda ver, doutora McGowan. E Beth, relaxa. Vai ser... É quando vemos que ele está teleportando. E ele aparece bem em cima de um monstro gigantesco. Agora vemos o Minotauro assistindo às notícias. E ele fala: ah, como uma mosca. Falando em grande entrada, ou seria um grande entre. Bom, não podemos deixar nosso bichinho comer sozinho. Mande a cozinha preparar a lagosta. E me traga todos os dados que tivermos sobre Banner e seus atuais aliados. Então o homem chega lhe trazendo um drink. E o Minotauro fala: absolutamente tudo com a Roxxon média. Perdida pra gente, temos que empregar um certo grau de finesse. Mas pela primeira vez teremos o Hulk onde queremos ele. E se ele não puder ser morto, tudo bem pra mim. Eu quero fazer muito mais do que apenas matá-lo. Quero consumir sua essência assim que tivermos comido o Hulk. Agora vemos o Hulk sendo arrastado pelo monstro gigante. Coma ou seja comido. Continua.
E então galera, o que acharam desse vídeo? Comentem aqui embaixo, curtam e compartilhem para nos ajudar. E até o próximo vídeo. Valeu!